Prezados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor e Caridade. Para a nossa reflexão, uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes, que nos diz: não se impaciente. Você não vislumbra a solução rápida para o problema? São muito fortes os empecilhos, os atrapalhos, nada caminha como você deseja, mas, apesar das dificuldades, lembre-se de que o tempo tudo soluciona. Tenha otimismo, creia que Deus tem um plano de paz e felicidade para você. Não se fixe nas barreiras à sua frente. Aguarde. Esperar com confiança em Deus é garantia constante de êxito. Então, com esta mensagem que nos incita a termos calma, termos paciência, vamos orar para darmos início às atividades da hora. Senhor Pai de bondade infinita, nesta casa em que nos reunimos em Teu nome, permite que os Espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança. Que nesta reunião todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam da Tua misericórdia infinita todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas. Envolve-nos na Tua paz, agora e sempre. Que assim seja. Prezados irmãos e amigos, vamos rogar a Jesus que nos abençoe para que nós possamos aproveitar esses momentos de reflexão, de cobertura espiritual que todos nós certamente receberemos. O tema proposto para estudo na noite de hoje tem por título Um Desafio. É do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem número 147, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. E ainda Terapia de Paz, página 43, de Donizete Pinheiro. A mensagem, Um Desafio, inicia com uma citação de um texto registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. E é uma pergunta bem simples. E agora, por que te detens? Essa pergunta foi feita por Ananias depois de Paulo se encontrar com ele. Os companheiros sabem que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele estava, inclusive, naqueles que acusaram Estevão, que esteve presente no apedrejamento de Estevão. Mas Paulo era um soldado romano e ele estava cumprindo com a sua tarefa, que era de perseguir os cristãos. E na estrada de Damasco, os companheiros também devem lembrar, ele apareceu a figura gloriosa, luminosíssima de Jesus, e era tão forte o brilho que chegou a provocar uma cegueira em Paulo. E então Paulo teve que ir para... Jesus disse, ele perguntou o que fazer. Quando ele se deu conta que era o mestre, houve uma transformação interna nele. Aí ele se deu conta que geralmente Jesus era grandioso. Então ele pergunta o que ele tinha que fazer. E Jesus diz que ele vá até a próxima cidade, que ele vai encontrar um homem chamado Ananias. E Ananias era um senhor idoso que falou para ele todas as coisas sobre as pregações de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, e ainda por cima colocou um barro nos olhos dele para curar aquela cegueira, porque era uma cegueira temporária que tinha sido causada por aquele excesso de luz, Até nós, quando olhamos para o sol sem uma proteção,
nós temos dificuldade depois. Isso aconteceu com Paulo quando olhou para Jesus. E depois que Ananias atendeu a Paulo, passou todos os ensinamentos, ele perguntou assim: e agora? O que te detém? Então, companheiros, essa pergunta é uma pergunta que deve ser analisada por todos nós, com muito cuidado. Todos nós que já recebemos convites, apelos, dádivas, socorros do plano espiritual. Todos nós que já fomos atendidos na casa espírita, que frequentamos, que temos essa proteção incrível, temos que fazer para nós mesmos essa pergunta. Todos, a maioria das pessoas, se prendem a obstáculos de toda a sorte, alegando muitas queixas. Em todos os lugares nós encontramos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro, raras se dispõem ao trabalho que lhes compete. Ser felicitados pela luz da fé, lastima não ter conhecido, não ter alcançado esses conhecimentos quando eram jovens ou quando tinham abastança. Na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Então, tanto faz ser jovens como maduros, estão sempre apresentando desculpas. Com as palavras, exteriorizam sempre boa vontade. Se tu te pergunta para o companheiro: tu quer fazer? Claro, está sempre pronto. Nas palavras estão sempre prontos. Entretanto, chamados ao serviço, queixam-se da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de força. São, na realidade, operários contraditórios, que quando têm saúde, exigem repouso, e quando estão doentes e enfermos do corpo, alegam saudades do serviço. São operários contraditórios. De maneira geral, os homens estão sempre fascinados por situações de grande evidência. Querem atividades importantes. Chegam na casa espírita e querem logo já ir para as mediúnicas. Entretanto, companheiro, convém iniciar pelas coisas simples, que servirão de base para outras tarefas de responsabilidades maiores. Compreendendo a importância disso, o Mestre Jesus interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Quanto mais o aprendiz se dedica às tarefas simples na seara de Jesus, mais alcança condições para almejar e se transformar em instrumento fiel e justo nas coisas importantes. Então, quanto mais se dedicar às tarefas simples, mais se prepara para as coisas importantes. O Mestre ensina os discípulos através deles mesmos. O que será que isso quer dizer? O Mestre ensina os discípulos através deles próprios. Sim, nós aprendemos através da reencarnação que somos nós mesmos que curamos as nossas mazelas, que refazemos as lições que nós erramos nas encarnações anteriores e mesmo nesta vida. Às vezes temos atitudes que não são as melhores, mas nós mesmos temos que refazer, nós mesmos temos que, às vezes, nós não nos damos conta, não nos alertamos que essa reforma, essa mudança tem que ser feita e vem a dor, porque nós aprendemos pelo bem, pelo amor ou pela dor. É Jesus ensinando os discípulos através deles mesmos. Quer dizer, Jesus nos ensina, Ele não nos castiga, nós não somos julgados por ninguém. Somos nós mesmos que temos que refazer aquilo que nós não acertamos. E o exemplo disso, Paulo foi um exemplo disso. Era um perseguidor dos cristãos
e se transformou num dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. Quer dizer, ele teve uma vida e depois ele refez aquele caminho todo de maneira diferente, se transformando. Jesus curou Paulo através de Paulo mesmo. Ele viu o Cristo ressuscitado em sua grandeza, mas ele foi obrigado a socorrer-se de Ananias primeiro, para depois iniciar a tarefa que lhe cabia junto aos homens. Entre saber e fazer existe uma diferença imensa. A existência, por exemplo, de uma teoria elevada envolve trabalho e experiência. Agora mesmo nós estamos na pandemia. Se não tivéssemos equipes enormes de médicos, de enfermeiros, de trabalhadores da área da saúde, se esforçando, passando dia e noite em cima de laboratórios, trabalhando e estudando, nós já não teríamos ainda os remédios e as vacinas que estão evitando a doença. Então, exige trabalho e experiência, né? Qualquer ideia, qualquer coisa que nós tenhamos que fazer, exige trabalho e experiência. Para ilustrar esse tema, nós temos uma historinha bem simples, que é daquele livro, Terapia de Paz. Diz que um filho e um pai estavam caminhando na montanha e, de repente, o menino caiu e se machucou e deu um grito, ai! E ouviu a resposta de novo, ai! Gritou, veio de novo aquele som. Surpreso, ele escutou aquela voz e disse, quem é você? E escutou de novo, quem é você? Aí ele já estava meio irritado, disse, você é um covarde. E ouviu, você é um covarde. O menino olha para o pai e pergunta, o que é isso? E o pai sorri e fala, meu filho, presta atenção. Então o pai fala, eu admiro você. E a voz respondeu, eu admiro você. De novo o pai disse, você é um campeão. E veio a voz, você é um campeão. O menino fica espantado, não entende, e o pai explica. As pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida. A vida lhe dá de volta tudo que você diz, tudo que você faz, tudo que você deseja de bom ou de mal, a vida lhe dá de volta. Nós, os humanos, ainda somos meros aprendizes da vida. Essa historinha nos ensina que a vida é um grande eco e nos devolve exatamente aquilo que lhe damos. A vida reage da mesma intensidade como nós agimos em relação a ela. O que nós pensamos, falamos ou fazemos é o que nós atraímos para nós mesmos. Por isso, convém façamos uma análise da nossa própria vida. É possível que não tenhamos dado nada de bom para a vida. Então, a vida não pode nos devolver coisas boas. Como nós podemos colher se não semeamos nada? Como vamos querer colher frutos saborosos se no nosso plantio foi apenas de espinhos? Deus é misericórdia, mas é também justiça. Dá a cada um conforme o seu merecimento, pelo esforço e pelo trabalho no bem. Dessa forma, vamos dar para a vida trabalho honesto, paz, harmonia, solidariedade e com certeza a vida nos devolverá os frutos do amor, do sucesso e da felicidade. Em qualquer posição ou em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de ser vistos como Salvador. Sempre. Em qualquer momento nós estamos cercados de prestar um serviço
Para Jesus foi em nome dele. Quando nós alcançamos um remédio para uma pessoa doente, quando nós fazemos uma visita, quando nós abraçamos alguém que está precisando de um amparo, de uma proteção, nós não precisamos só dar coisas materiais. Às vezes as pessoas se queixam, como nós falamos anteriormente, mas não tinha dinheiro, está me faltando dinheiro, não posso ajudar. Ajuda não é isso. Ajuda é amor, é atenção. Então, todos nós podemos prestar esse serviço em nome de Jesus, né? E para todos nós que recebemos dádivas divinas de 1000 modos diferentes, sempre essa pergunta virá. Companheiros, nós temos o privilégio de conhecer o Evangelho de Jesus. Nós conhecemos a doutrina espírita. Nós temos a casa que agora virtualmente, mas mesmo virtualmente, nos apoia. Cada vez que nós participamos de uma reunião virtualmente, através das máquinas, dos computadores, nós nos sentimos aqui dentro da nossa casa. Então, companheiros, para nós que somos tão abençoados, continua sendo feita a pergunta: e agora? O que nos detém? Que Jesus nos ampare, que nós saibamos descobrir a maneira de servir em nome dele. Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados, necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro de nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece,
a nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta, Pai, dos nossos caminhos, os abrolhos, os espinhos esparramados pelo chão e transforma, Pai, em vibrações positivas todas as emanações negativas com a força desta oração. Converte, bons amigos, os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu, Pai, és nossa firmeza, e nos erros, nas fraquezas, jamais nos negaste a mão. Certos que esta prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além. Nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre e que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nossos corações, bendito seja, Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer, Senhor, o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem, Senhor, destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, sem o consolo de uma palavra amiga. Que estes, que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Tende piedade dos órfãos, Senhor. Tende compaixão de todos nós. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem com todos. Que assim seja. Obrigado, muito obrigado, Senhor.